Queridos, muito boa noite, graça e paz. É bom ter você aqui no nosso canal. E a gente vai ter a oportunidade de adorar a Deus mais uma vez juntos nessa noite. Você vai ter esse tempinho aí, já vai pegando o link, vai compartilhando aí com os teus amigos, tanto no Instagram, Facebook, todas as redes sociais, WhatsApp, coloca nos grupos, para que você possa e que mais pessoas possam estar junto com a gente adorando ao Senhor nessa noite. Bom, vamos começar com uma oração, ok? Vamos orar ao Senhor para começarmos o nosso culto. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade mais uma vez, ó Deus. Obrigado a Deus mais uma vez porque a gente está no Brasil, Senhor. E a gente tem o canal livre e aberto, ó Deus, para pregar a Tua palavra, para adorar o Teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Espírito Santo, dirige esse culto. Não apenas esse culto que está acontecendo aqui comigo, mas o culto, Senhor, que está sendo celebrado em cada casa, em cada lar, na vida de cada pessoa, de cada família que está conectado agora conosco, ó Deus, para que possamos celebrar juntos ao Deus eterno, ao Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Isso é o que diz a palavra de Deus lá no Salmo 116, verso 1 e o 2. Vamos continuar adorando ao Senhor? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, e a cruz pesada que tens que levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tenho certeza que neste tempo você tem muito que agradecer a Deus. Muitas bênçãos Deus tem derramado na tua vida. Eu tenho certeza que não tem faltado alimento, não tem faltado nada para a tua casa, porque Deus tem sido fiel e tem suprido as tuas necessidades básicas. Vamos continuar celebrando, vamos viver aquele momento agora de comunhão entre os irmãos. Então, quem estiver aí do teu lado, já dá um abraço, já diz para ele que ama. Você já disse para essa pessoa que está do teu lado que você ama ela? Então aproveita esse momento agora e diga aí que você a ama, que é bom estar junto com você. É bom, fala para ela o teu amor que você tem por ela. Amém? Vamos adorar ao Senhor. É tão bom te ver aqui, eu quero te abraçar e na comunhão com o Pai contigo estar. Eu me alegro em saber que no amor de Jesus Cristo somos um. Teu amigo eu quero ser, mais chegado que um irmão. Vamos juntos escrever uma canção que celebre o amor, que exalte a Jesus Cristo, Senhor. Diz pra ele: em tua vida vejo Jesus, em teu olhar eu posso me ver, e a uma voz vamos declarar que estamos juntos e unidos, estamos juntos e unidos para adorar a Deus. Mais uma vez. Em tua vida vejo Jesus, em teu olhar eu posso me ver, e a uma voz vamos declarar que estamos juntos e unidos, estamos juntos e unidos para
adorar a Deus. Vamos continuar celebrando ao Senhor. Não só de palavras adorarei, pois as palavras passam. Não só com atos te bendirei, pois eles não permanecerão. Não só de palavras adorarei, pois as palavras passam. Não só com atos te bendirei, pois eles não permanecerão. Com meu coração te adorarei, servirei a ti, Senhor e Rei, pois com meu ser, com tudo que sou, eu glorifico a ti. Com meu coração te adorarei, servirei a ti, Senhor e Rei, pois com meu ser, com tudo que sou, eu glorifico a ti de todo o coração. Impulsionado por teu amor, posso expressar verdades. No teu espírito viverei, intenso será o meu louvor. Impulsionado por teu amor, eu posso expressar verdades. No teu espírito viverei, intenso será o meu louvor. Com meu coração te adorarei, servirei a ti, Senhor e Rei, pois com meu ser, com tudo que sou, eu glorifico a ti. Com meu coração te adorarei, servirei a ti, Senhor e Rei, pois com meu ser, com tudo que sou, eu glorifico a ti de todo o coração. De todo o coração. Nós glorificamos a ti, Senhor, para sempre, com todo o nosso coração. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos bem, estamos em casa. Fique em casa, porém, gente, um detalhe, não fica isolado não, tá? Se precisar de alguma coisa, liga para a igreja, liga para uns pastores, liga para o irmão mais próximo, mas liga para alguém. Fique em casa, menos isolado. Vamos tratar um pedaço das pessoas diferentes de um jeito diferente. Boa. Meus irmãos, com vocês nós aprendemos que apesar dessa distância, em Jesus somos irmãos. Deus abençoe vocês, queridos. Fica na paz. Olá, gente. Graça e paz. Graça e paz, igreja. Eu sei, sim, estamos distantes uns dos outros, mas eu creio que estamos juntos em um só espírito e uma só fé. E com saudade de todos. Queremos deixar para vocês o versículo que se encontra no Salmo 127, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E sim, brevemente, eu sei que estaremos Todos juntos. Um abraço da nossa família, Dilcinho, Adilson e Asas, para todos vocês aí que estão em casa. Beijão e continuemos em oração. Um abraço. Oi, pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Passando aqui para dizer que estamos bem, estamos felizes. Esse momento que estamos vivendo de pandemia, o Senhor tem falado ao nosso coração tremendamente.
O texto que ele tem falado muito é sobre João 15, que fala que Deus está podando nossas vidas para que a gente venha dar mais frutos. Então a gente está passando por aqui para dizer isso, que a gente está bem, estamos com muita saudade de congregar com a igreja, de nos abraçarmos, nos confraternizarmos. Mas nesse momento que precisamos estar em casa, que está protegendo não só a gente, mas quem a gente ama. É isso aí, gente. E do jeito que Cristo livrou, Deus livrou Daniel da Cova dos Leões, que fez o mar se abrir, e tantos outros milagres que foram feitos pelo Senhor, né? A gente também vai sair dessa e viveremos juntos grandes milagres. E logo, logo a gente se encontra para a gente se abraçar, sem medo, sem reserva, e que logo, logo tudo isso vai passar. Então, que a graça, a paz do nosso Deus inunde o lar de cada um de vocês, para que logo, logo a gente se encontre. Em nome de Jesus. Amém? Nós amamos vocês. Amamos vocês. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de gratidão a Deus e a todos os irmãos em todos os lugares que estiveram orando por nós. A nossa família foi acometida da Covid-19 e nós estamos gratos pelo grande livramento, em especial por Tâmara, que teve problemas maiores, mas que já está no apartamento, já pronta para vir para casa de vez. Amém? Amém. Hoje somos gratos a Deus, porque Deus foi muito misericordioso conosco. A gente está aqui para agradecer a todo mundo pelas orações. Foram 28 dias de muito sofrimento para a nossa família, mas em tudo nós somos sustentados pelas orações de vocês. E nós só temos a agradecer a Deus por todos vocês, pelo exército que Deus levantou para clamar pela vida de Tâmara, pela vida de Luísa, e que Luísa está aqui conosco nesse milagre de vida, e Tâmara saindo da UTI. E a gente só tem o que agradecer a Deus por tudo que vocês fizeram por nós e tem feito até hoje, e Deus pela misericórdia dele em nossas vidas. Pois é, pessoal, Deus já tem nos ensinado na Bíblia como nos comportar nesse momento tão difícil. Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós cremos em Deus, nós também vamos vencer, como nossa Tâmara venceu. Olá, pessoal. Tudo bem, pessoal? Graça e paz, passando para agradecer a vocês cada oração que foi dedicada a mim, que foi o que me sustentou lá dentro daquela UTI e para passar por todo esse processo, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Vocês não têm noção do valor da oração de vocês para minha vida. O quanto foi importante, certo? Obrigado, pessoal. Tchau. A oração de vocês foi que trouxe a cura para Tâmara. Amém? Amém. Nessa noite eu quero convidar a você a continuar adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Sei que você está aí agora junto com a tua família. Talvez você, assim como eu, tenha alguém que pertence à tua família que ainda não entregou a vida a Cristo. Vamos aproveitar este mês. Estaremos cantando essa canção sempre durante este mês, porque o mês de maio é o mês da família, para que nós possamos declarar assim como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos a Senhor. De joelhos eu venho a ti consagrar minha vida, futuro também, o meu lar, pois em tua palavra posso confiar. Tua presença desejo estar, com a minha família em tua casa habitar, mesmo hoje não sendo assim. Das tuas mãos nova história virá. Se eu crer, a minha família terá salvação e a vida eterna em ti. Se
crer assim. Minha família e eu serviremos a Deus. Declare junto conosco mais uma vez. De joelhos eu venho a Ti consagrar minha vida, futuro também, o meu lar, pois em Tua palavra posso confiar. Em Tua presença desejo estar, com a minha família em Tua casa habitar. Mesmo hoje não sendo assim, das Tuas mãos nova história virá. Se eu crer, a minha família terá salvação e a vida eterna em Ti. Se eu crer, então viverei a restauração e os sonhos de Deus para nós. Decido crer assim. Minha família e eu serviremos a Deus. Diga mais uma vez. Se eu crer, a minha família terá salvação e a vida eterna em Ti. Se eu crer, então viverei a restauração e os sonhos de Deus para nós. Decido crer assim. Minha família e eu serviremos a Deus. Decido crer assim. Declare mais uma vez. Decido crer assim. Minha família e eu serviremos a Deus. Senhor, nesse momento eu quero orar por cada família, Deus, que está vivendo esse tempo de pandemia, muitas vezes as dificuldades e algumas doenças da mente, Senhor. Às vezes a depressão quer chegar, às vezes a síndrome do pânico, às vezes o próprio medo, por muitas vezes a ansiedade quer tomar conta, Senhor, do nosso coração, da nossa mente. Mas Deus, eu quero pedir agora, ó Pai, que o Senhor possa estar enviando o Teu Espírito Santo, aquele que é o Consolador, aquele que gera a vida. A Tua palavra nos diz, Senhor, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, é a esse Espírito Santo, o nosso amigo. Eu te peço, ó Pai, agora, que cada família possa estar recebendo, cada pessoa que está assistindo, ouvindo este culto agora, ouvindo essa oração agora. Nós queremos te pedir, ó Deus, que a vida, que a esperança, que a alegria do Espírito Santo de Deus possa estar invadindo esse ser, Senhor, e cessando todo medo, cessando toda ansiedade, cessando toda angústia, ó Deus. Que as famílias, Senhor, sejam abençoadas, que cada servo Teu seja abençoado, que nós possamos ser de fato e verdade sal, possamos ser luz, ó Deus, mas junto com o Teu Espírito. É o Teu Espírito em nós que vai fazer diferença, ó Deus. Nós te pedimos agora, ó Pai, que essa nossa oração seja ouvida e que os Teus filhos sejam abençoados e recebam alegria, recebam vida de Deus. É isso que nós te pedimos agora, no nome de Jesus. Amém. Cadê as crianças? Onde estão as crianças que estão aí em casa agora? Eu quero pedir agora para que cada criança possa estar se reunindo, que a gente vai estar cantando aquela música do tio Flávio, né, galerinha? Aquela música do tio Flávio que diz: Jesus, meu amigo campeão. Vamos celebrar o Senhor juntos? Amém? Eu gosto de filme
Vamos viver agora um momento do culto maravilhoso, querido, momento da oferta. Você vai poder, já vai estar passando aí a conta da igreja, onde você vai ter a oportunidade de ofertar ao Senhor. Deus decidiu ser amado no outro, querido. Você já imaginou isso? Quando eu compartilho, quando eu cuido do meu irmão, quando eu cuido de alguém, é a maneira que de fato e verdade eu estou dizendo para Deus que eu amo. A palavra de Deus nos diz lá no livro de 1 João que se alguém não ama seu irmão a qual vê, não pode amar a Deus que nunca viu. Então a oportunidade que você está tendo agora, você está vendo aí agora as imagens que estão passando. A nossa igreja tem feito um trabalho aqui no centro da cidade. Você que não conhece a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista do Recife, nós estamos centrados aqui, localizados no centro da cidade, e todos os dias saem em torno de 100, 150 quentinhas com almoço, com alimentação para os moradores de rua. Nós temos ainda 3 instituições, o Agir, o Agem e o Desafio Jovem, que faz um trabalho com crianças, adolescentes e com homens que estão em recuperação, que vieram das drogas, que estão em recuperação. Então, você tem a oportunidade de nos abençoar, de ser bênção. Então, mostre o teu amor a Cristo quando você cuida do teu irmão, quando você oferta, quando você dizima, e tenha a plena convicção, você será muito abençoado. O pouco que Deus já te deu, devolva para Ele. Tenha a certeza, nada vai faltar. Deus não vai deixar faltar nada, nenhuma necessidade básica na tua vida. Tenha essa certeza. Contribua, seja instrumento de transformação. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos agora, queridos, para o momento da palavra. Abra o teu coração, presta atenção. Se você estiver aí, eu sei que você está aí, com certeza você está em casa, mas concentre-se no Senhor. Deus vai falar tremendamente ao teu coração. Que Deus te abençoe. Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Que Deus possa estar abençoando, cuidando das famílias da igreja, né, nesse momento tão difícil, que é um momento de quarentena, onde esse vírus tem aí destruído, né, algumas famílias. Tem, infelizmente, quantas pessoas já morreram dessa enfermidade, né, do Covid-19, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não para. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. E por isso nós estamos aqui. Nós vamos nessa noite conversar um pouco sobre família, né, e o que Deus tem feito para permanecer com que as famílias estejam unidas, né? Deus ele nos mostra, nos dá algumas diretrizes para que a gente possa permanecer nele. E nesse momento nós vamos falar um pouco sobre Cristo sendo o Senhor da nossa família, né? Então é um motivo de grande alegria a gente poder estar aqui juntos compartilhando. Não é um vírus, não é nada que que impede, né, a gente de se reunir, de estarmos juntos, né? Eu queria nesse momento orar com os queridos aí em casa, que Deus possa estar trazendo essa palavra de bênção, essa palavra que conforta os nossos corações, dividir e compartilhar o pão da palavra de Deus com vocês. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse momento tão especial, esse momento singular, Pai, nesse período que estamos passando, que a Tua igreja tem sido afrontada também, entes queridos, pessoas mais próximas ou até distantes têm sido infectados com esse vírus. Mas, Senhor, Tu nos dá todo o alento, Tu nos dá a proteção, Tu nos dá a garantia, Pai, de que ainda que nós venhamos a falecer, Deus, estaremos contigo, Pai, porque o morrer, Senhor, para nós, Senhor, é Cristo, Senhor. Viver é Cristo e o morrer é lucro, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial que passamos, onde a igreja pode estar se reunindo aqui, Pai, através da tecnologia, através desse recurso que o Senhor providenciou para cada um de nós. Te agradecemos por tudo. Fala aos nossos corações com muita humildade, Senhor. Estou aqui para proclamar, Senhor, a Tua palavra e que o Teu reino seja estabelecido sobre a vida de cada um de nós. É o que eu te peço e agradeço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, como eu falei, a gente vai conversar um pouco sobre família, né? Cristo sendo o Senhor das nossas famílias, né? As famílias da igreja, a nossa família, né? Por vezes a gente vê que a mídia tem tentado incutir pensamentos, ideologias, né, ideias diferentes do que a palavra de Deus nos traz, né? E nossas mentes em algum momento
acaba que absorvendo esses modelos errados do que seria o casamento, do que seria a família que Deus projetou na face da terra, né? Então nós vemos desde Gênesis que a família foi projetada por Deus, né? E a gente vê modelos diferentes de família, né? Então a mídia tem trazido esses modelos, né? Modelos onde, por exemplo, os filhos determinam tudo nas suas casas, né? Onde os pais não têm vez, não têm voz, porque muitas vezes a mulher é o cabeça do lar, muitas vezes o homem é omisso, ele tem medo de liderar, ele tem medo de perder os filhos, e aí por conta disso ele permite com que sua família vá se dissolvendo, né? Nós fomos chamados por Deus como sacerdotes do nosso lar, como profetas, como alguém que cuida da família, e ele faz o comparativo que nós vamos estar vendo aqui. Então, hoje a gente tem visto também muito a infidelidade conjugal, né? Quantos lares estão sendo dissolvidos e destruídos por conta da infidelidade, porque tanto o homem quanto a mulher não têm buscado a Deus, não tem sabedoria de conduzir o seu lar, a sua casa, né? E quantos problemas tem nos assolado hoje, né? Como igreja também, e não é diferente, não é só no mundo que isso acontece. Quando eu digo mundo, não é só fora do ambiente igreja, né? E hoje nós estamos vendo também como o casamento tem se tornado descartável, como o casamento tem se tornado algo solúvel, né? Que se esvai rapidamente. Então, Cristo sendo o Senhor da família, existe um modelo proposto pela palavra de Deus, um modelo proposto por Deus, sim, do que seja família, do que seja casamento. Família é a primeira instituição criada por Deus, e a segunda instituição foi a igreja. A igreja, ela só existe porque as famílias estão ali, porque existem famílias, representações da família, né? Então, nossas famílias compõem a igreja, que é uma grande família, né? Que a gente vai ver que é a noiva de Cristo, né? Então, é interessante como Deus ele compara essas duas instituições, a família, né? A igreja, o casamento, homem e mulher, ele vai comparar isso, né? Ele nos orienta que nós precisamos ter um fundamento. A palavra de Deus diz que a família ela precisa estar fundamentada, o casamento ele precisa estar fundamentado. Os filhos que são fruto desse casamento precisam estar fundamentados na palavra de Deus. Então nós vamos ver lá em Salmos 11, 3, que ele vai dizer o quê? Se forem destruídos os fundamentos, né, que poderá fazer o justo? Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A partir da família, Deus forma uma nação. A partir da família, a igreja é constituída. E Deus sendo o Senhor dessa igreja, o Senhor dessa família. Então o alicerce que a palavra de Deus traz para nós como família é Cristo. A base do casamento, segundo a Bíblia, que vai formar essa família, ela tem 3 pontos importantíssimos. Aliás, 4 pontos importantíssimos. O primeiro ponto que ele diz é que a família ela é heterossexual. O segundo ponto, a Bíblia vai trazer que a família ela é monogâmica. Tá? Isso tudo a gente vai ver lá em Marcos 10, 6, 9. Em Gênesis vai falar sobre isso também. O terceiro ponto é que a família ela é monossomática. E o quarto ponto, que ela é insolúvel. Ela não tem como ser dissolvida. Ela deve permanecer até que a morte os separe. Então a gente sabe que muitas famílias aí têm sido dissolvidas, muitos casais têm se separado, né? Nós sabemos disso, mas por conta da incredulidade do coração do homem, né? E Moisés instituiu o divórcio ali por conta exatamente da incredulidade do homem, né? Porque o homem é egoísta, e nós sabemos disso, né? Então esses alicerces eles precisam ser transmitidos para os nossos filhos, para a nova geração. Eu queria ler o texto de Marcos 10, de 6 a 9 com vocês. E ele diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
O que Deus uniu, o homem não deve separar. Lá em Salmos 127:1, é um salmo conhecido de todos nós, né? Ele disse: o Senhor não edificar a casa, e em vão trabalhos que a edificam. E queridos, em vão quer dizer, não vai adiantar você tentar edificar a sua família se Deus não for a real edificação. E aí o texto continua dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, se não for Ele o guarda, se não for Ele que proteja, em vão trabalha o sentinela. Então nós temos visto muitas famílias sendo dissolvidas por conta exatamente de novas ideologias, de novos pensamentos que o mundo, a mídia, os meios de veiculação têm trazido e têm contaminado a nossa casa, têm contaminado os nossos filhos. Como é importante, não estou aqui querendo lançar mão de demonizar, né, as redes sociais, as mídias, né, são úteis esses instrumentos que nós utilizamos, né, esses recursos que são utilizados por nós são importantes até para a proclamação do reino de Deus. Não só para proclamar o reino, como trazer informações que são úteis, são positivas para a nossa família. É na família, gente, onde nós formamos e deformamos. O pastor Joel gosta muito de utilizar esse termo, né? É na família que nós vamos formar e deformar os nossos filhos, né? É na família que nós nos deformamos também. Então é nela que nós aprendemos a respeitar, a dividir, né, a amar, a disciplinar, a confiar um no outro, a administrar conflitos. Quantas vezes, né, eu digo que é um exemplo, né, para os nossos filhos a forma de administrar finanças, a forma de administrar o conflito que foi gerado ali. É como uma escola, né, a nossa casa, a nossa família, é como uma escola para que os filhos aprendam como devem agir no mundo. Porque o mundo está aí, tentando tragar nossos filhos, tragar nossos netos, todos que eu creio que Satanás ele prepara tudo isso para tentar destruir a família, porque ele sabe que é a menina dos olhos de Deus. A família foi instituída pelo Senhor Jesus. Então a escola não forma o caráter do seu filho, né? A escola ensina matemática, física, inglês, geografia. A escola está para ensinar. Mas quem forma o caráter dos filhos são vocês, pais. Nós precisamos da orientação de Deus, da sabedoria de Deus. Por isso que ele diz que se a gente pedir sabedoria, nunca é muito, peça, porque ele lhe dá de graça. A sabedoria de Deus é dado gratuitamente para cada um de nós. Então, a família é esse campo de aprendizado, né? É o local de sustentação, né, para nós e para os nossos filhos. Deus nos dá algumas ordens com relação a família, e essas ordens precisam ser cumpridas. Está lá em Gênesis 1:28. Em Gênesis 1:28, ele vai mandar frutificar. Deus ele ordena que Adão e Eva, né, eles frutifiquem, eles multipliquem, eles encham a terra. Eles se sujeitem a eles e dominem sobre ela. Então, essas são as ordens que Deus nos dá, né, para que nós possamos utilizar. E isso não foi uma ordem que Deus deu que ficou lá no passado, mas isso é uma ordem para hoje, para já, para imediatamente, para que a gente possa conduzir nossa família debaixo da orientação de Deus. Efésios 5:22-33, que é o texto, né, da nossa palavra hoje à noite, eu queria ler junto com os irmãos. Ele indica para nós uma analogia, né? Eu queria que vocês entendessem ou ouvissem o texto de Efésios 5:22-33, né, a partir dessa forma, né, de observação. Indica para nós uma analogia entre homem e mulher, entre Cristo e a sua igreja. Então ele usa muito o comparativo, como a gente vai ver lá no texto, né? Em sua conclusão, ele mostra também um verdadeiro significado entre o marido e a esposa, que tem a ver com Cristo e a igreja, né? Alguns verbos que fazem parte da vida a dois, a gente vai ver isso já no texto de Efésios 5:22-33. Vamos ler, queridos, Efésios 5:22-33. Ele diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. São deveres, né, do casamento. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará um homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e ele repete Gênesis, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como, mais uma vez aí, a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Então, se nós observarmos o texto de Efésios 5, 22 a 33, nós vamos ver esse comparativo que ele faz com Cristo, a igreja, como Cristo amou a igreja. E esse advérbio, né, de modo, ele mostra, através dessa palavra, como foi que Cristo amou, né? E nós sabemos que Cristo amou dando a vida por cada um de nós, né? Não merecíamos, né? É uma graça que nós não merecíamos de Deus, é um favor imerecido, mas Deus nos amou de tal forma, amou a igreja de tal forma que se entregou por ela. No verso 25, Paulo aqui também mostra quanto Jesus investiu, né, nessa igreja. O investimento, como foi dito, é essa entrega total. Como devemos investir na nossa família? Maridos, nós que fomos chamados como sacerdotes do nosso lar, para que nós possamos ser o provedor das nossas casas. E quando diz provedor, queridos, não é só prover financeiramente, mas que a gente possa prover de outras formas, espiritualmente, que nós sejamos aqueles que chamamos a nossa família, nossa esposa, filhos, para que estejam sujeitos aos pés de Deus, aos pés do Senhor Jesus. É nós que devemos lançar mão dos recursos que nós temos para proclamar o reino de Deus, para espalhar essa palavra maravilhosa que transforma e tira o homem das trevas para a luz. Então o investimento de Deus foi um investimento total, foi um investimento completo. Em 1 Samuel 2,12, vamos ver o exemplo de uma família, né, que fracassou. A gente tem esse exemplo dessa família lá em 1 Samuel, que é a família de Eli, do sacerdote Eli. E eles fracassaram, querido, porque eles não obedeceram a Deus. Os exemplos dos filhos do sacerdote Eli foi péssimo. Eli foi um pai ausente. Ele foi um pai que colheu derrotas e as dores da falta de orientação e administração dos seus filhos. Ele cuidou dos filhos dos outros, mas se esqueceu de cuidar dos seus filhos. Ele não castigou os filhos dele quando deveriam ser castigados, quando ainda havia tempo dele corrigir, de dar uma correção aos filhos. Ofni e Finéias, eles desprezaram totalmente a oferta do Senhor. Eles desprezavam a Deus. E por isso aconteceu o que aconteceu, nós sabemos. Podemos então, através dessa história, né, do sacerdote Eli, entender que muitas vezes nós trabalhamos para Deus, né, sem Deus. Nós muitas vezes trabalhamos para Deus, muitas vezes nos envolvemos em várias coisas. E como precisamos pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós se nós estamos nos envolvendo sem se envolver com o Senhor. Porque o mais importante, querido, não é você estar envolvido em ministério. O mais importante é você se envolver com Deus. E com certeza, se você estiver envolvido com Deus, você vai estar envolvido automaticamente em algum ministério. Porque é o ministério que Deus tem nos chamado para falar do reino dele. É o ministério do anúncio do Evangelho de Cristo, seja a forma qual for. Seja através do ministério infantil, é anunciar a palavra de Deus. Seja através do ministério de casais, é anúncio da palavra de Deus. Seja onde você estiver, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Então Deus adverte
Isso aqui é uma advertência para nós, que aqueles que dizem agir no nome de Deus sem nunca ter tido um encontro real com Ele, realmente precisa refletir na vida. Precisamos refletir o que nós estamos fazendo do Evangelho que nós abraçamos, que nós cremos, que nós acreditamos. Será que muitas vezes a gente não está levando o Evangelho de Cristo de qualquer forma? Será que muitas vezes a gente não está levando esse Evangelho da forma que nós pensamos que é para ser feito, mas não da forma que Deus orienta, como precisamos da orientação de Deus? Mateus 7, 22, 23, eu quero ler com os queridos aqui, ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome nós não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O sacerdote Eli, ele honrou muito mais os seus filhos do que propriamente a Deus. Cristo é o Senhor da nossa família. Precisamos lembrar do nosso compromisso com Deus. Precisamos ter tempo para Deus, em oração, em leitura da palavra de Deus, de honrar o nosso casamento, de permanecer o nosso leito imaculado, de pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, seja ela espiritual, física, vida sexual. A gente precisa entregar toda a nossa vida a Deus. Não dá para ser cristão por partes, não dá para ser cristão sem entregar a vida completamente. Os votos, lembrar disso, que os votos que nós fizemos no matrimônio, de ficarmos juntos até que a morte separe, foi diante de Deus. A nossa aliança foi com Deus, não foi com homens. De amar, de ensinar o caminho, de corrigir os nossos filhos, de se controlar. Deus precisa controlar o nosso ser, né? As nossas emoções. Então nós, dessa forma, queridos, vamos ser exemplo para os nossos filhos. Vamos ser exemplo para a nossa esposa. Vamos ser exemplo para aqueles que conhecem a gente, que caminham junto com a gente. Somos chamados para sermos sacerdotes em amor, sacerdotes servindo. E aí eu queria falar um pouco sobre isso aqui, porque muitos homens pensam que ser sacerdote, ser o profeta da sua casa, é através da força e da violência. Quantas mulheres hoje, na quarentena, a gente tem tido dados aí de mulheres que estão sendo espancadas dentro de casa. E não admiram se a gente também houver alguma história de cristãos que estão praticando isso. Misericórdia, meu querido, porque não entenderam nada do amor de Deus, do que é ser sacerdote, porque o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro marido, ele serve, ele se aproxima, né? Ele quer servir, ele quer amar. Então é para isso que nós fomos chamados. Tratar nossa esposa com dignidade, com amor. Mulheres, também tratem o marido de vocês com respeito, trate com sujeição. E às vezes essa palavra tem sido difícil para as mulheres aceitar, mas a palavra de Deus fala sobre sujeição em amor, né? Os maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. E qual é a mulher que não se sujeita a um homem que a ama, que faz tudo por ela? Entende? Não podemos ter medo. Maridos, não tenham medo de liderar suas casas. Não tenham medo de ensinar os seus filhos, de corrigir os seus filhos. Muitas vezes a gente fica com medo de corrigir os filhos por achar que a gente vai perder os filhos, que os filhos vão ficar chateados, que nós vamos ser o bicho-papão. Mas na verdade, os filhos estão precisando disso. Os filhos precisam de correção e precisam de amor dentro da palavra de Deus. E a palavra nos orienta para tudo isso. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, para que Deus possa nos dar as diretrizes, a direção de como nós devemos agir. E, claro, espalhar e espelhar o reino de Deus. Precisamos ser espelhos de Deus. Espalhar o reino de Deus, proclamar o reino de Deus. Mas precisamos primeiro ter Ele conosco. Espelhar a Cristo é as pessoas olhar para nós e poder ver Jesus através das nossas ações, das nossas atitudes. E precisamos fazer isso não só na nossa casa, não só no nosso bairro, não só na nossa cidade, mas podermos falar isso para o mundo todo conhecer o Evangelho de Jesus.
Não podemos ter medo de liderar, queridos. Precisamos ensinar e corrigir, né, os nossos filhos, a nossa esposa, mostrar, pedir correção a Deus para as nossas vidas também. Precisamos verdadeiramente fazer isso segundo a vontade de Deus. Tiago 4,7, ele vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que é isso, querido? Que nós temos um adversário. E o adversário, um dos nossos adversários, né, é o diabo. Em Efésios 6,12 ele vai dizer: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, muitas vezes, algumas pessoas estão lutando entre elas, estão disputando. Dentro do casamento acontece muito isso, às vezes dentro da família. Os filhos disputam com o pai ou com a mãe para ver quem tem mais razão. As mulheres disputam com seus maridos, os maridos com as mulheres. Queridos, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades. E como é que a gente luta contra principados e potestades? Quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus sabedoria para que a gente possa entender. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, que existem forças declaradas, né, contra a família, contra nós, mas existem forças também que não são declaradas. São forças espirituais que nós não vemos, não conseguimos contemplar, mas a gente sabe que elas existem. E Deus tem poder para dirimir tudo isso. Em 1 Samuel 30, né, a gente pode ver aqui um exemplo de Davi, que já tinha provado a sua fidelidade a Aquis, que era um rei filisteu. E Davi aqui já tinha saído, né, do meio do povo de Israel, né, onde Saul, que era o rei, dominava ali. E por inveja mesmo de Davi, Davi praticamente teve que sair fugindo dali, porque senão ele seria morto. E Davi se juntou a esses filisteus, a esse rei filisteu, né, que foi Aquis. E Aquis manda em determinado momento, quando eles vão lá lutar contra o povo de Israel, os príncipes lembraram que Davi veio do meio do povo de Israel. E os príncipes disseram a Aquis que não aceitava que ele fosse lutar junto com eles, achava que poderia existir algum tipo de traição. E Aquis então manda Davi embora, manda voltar. Os príncipes então não confiavam mais em Davi. E manda Davi voltar para a sua terra. E Davi e os homens aí voltam para se encontrar com as esposas, com os filhos, né, com o rebanho, com o povo, com os servos dele. Estavam já 3 dias fora de Ziclag. Quando ele retorna para Ziclag, eles já estavam 3 dias fora. E quando eles chegam ali, está tudo queimado. Levaram tudo, levaram a mulher, os filhos, os servos que eles tinham, né? E levados geralmente como prisioneiros, porque geralmente eles vendiam os prisioneiros para os egípcios. E a decepção da destruição, né, pelos amalequitas ali foi muito grande. Às vezes nós nos sentimos assim na nossa vida, né? Quantas tempestades e vendavais chegam para tentar desestabilizar a gente. Assim como Davi se sentiu ali sem chão, desestabilizado, sem saber o que fazer. Imaginem você chegar para encontrar com sua família, seu filho, e não existe mais nada, está tudo destruído. O que adianta nesse momento? A gente pensa do dinheiro, da fama, né? Talvez da visibilidade que você tinha, do poder, das glórias, talvez um currículo bom que você tenha, o seu saber, a sua inteligência. Nesse momento não adianta de nada. A gente está passando por um momento parecido com esse, que é o momento dessa pandemia que a gente está passando. E muitas vezes a gente tem visto, né, que o chão de muitas pessoas não existe mais. Nesta hora tudo perde o sentido. Nessa hora a gente fica impotente e somos assaltados por esses vendavais que não dependem da gente, queridos. E aí a gente observa aqui, se a gente for ler o livro de Samuel, a gente observa 6 lições que Deus nos dá nesses momentos de angústia e de dificuldade. A primeira lição que Deus nos dá está lá no verso 4, quando diz que eles choraram, sentiram dor, né?
sentiram a perda, sentiram o luto, a separação. Diz que eles choraram até não ter mais forças. Lá no verso 4 você pode ver isso. Choraram até não sentir mais força. Então, Deus nos dá uma lição aqui, que nós precisamos sentir a dor, precisamos reconhecer a nossa fraqueza, precisamos reconhecer a nossa humanidade. E sentir dor, querido, chorar, isso não é sinônimo de fraqueza, isso é sinônimo de força. Porque nós reconhecemos que somos pequenos, e a palavra de Deus diz que nós quando estamos, quando somos pequenos, aí é que nós somos grandes. É quando reconhecemos que somos pequeninos, é que Deus se mostra, a fortaleza de Deus na nossa vida. Como nós podemos mostrar diante da família que muitas vezes somos fracos, somos imperfeitos, precisamos um do outro, precisamos da nossa esposa e vice-versa, e os filhos também. A segunda lição que traz o texto de 1 Samuel é a lição de que no verso 5 diz que ele se fortaleceu no Senhor. Veja, o primeiro ponto, ele chorou até não ter mais força. O segundo ponto que nos traz aqui essa lição é que ele se fortaleceu no Senhor, ele teve ânimo, ele se reanimou, ele não se entregou facilmente àquela dor, àquele sofrimento, àquele quadro que estava estampado na sua frente. Mas ele confiou em Deus, no Deus dos exércitos. Então, a segunda lição, querido, que nós tiramos disso, é que precisamos ter ânimo, precisamos confiar em Deus, precisamos depender desse Deus. Terceira lição, lá no verso 7 e 8, no verso 9 e 10, diz que ele contou a Deus em oração. Ele vai até o sacerdote, Aimeleque, e ele faz uma oração, e a oração que busca também uma ação, uma resposta de Deus do que ele deveria fazer. No verso 9 e 10. Agir, se envolver, confiar que Deus vai tomar a frente. Então, nesse momento, a gente vê uma terceira lição aqui, que é a oração, que é a entrega total, que é, a palavra já diz, orar e agir, mas ele busca uma resposta de Deus, a ação do que ele deveria fazer. A quarta lição que nós tiramos disso, no verso 11, 12, 13, até o 16, até o verso 16, é que os caminhos, as estratégias para restaurar, para recuperar de volta a sua família, ele observou onde Deus estava agindo. Ele observou onde Deus estava, a estratégia que Deus montou para isso. Então a gente precisa estar atento às estratégias que Deus nos dá, para que a gente possa agir. Não podemos agir de conta própria, como achamos que muitas vezes a nosso pensamento, o coração do homem ele é enganoso, mas o de Deus não. Nunca ajam, queridos, sem pedir orientação a Deus. E muitas vezes agimos por impulso. Geralmente, quando agimos por impulso, erramos. Porque o impulso que nós agimos não foi a orientação que Deus nos deu. A quinta lição está lá no verso 17. Ele esperou o tempo certo de lutar. A gente vai ver ali que antes de Davi ir com aqueles 400 homens, foram 600 homens que caminhou junto com ele, 200 ficaram com as bagagens em um local, junto a um riacho, e os outros 400 homens, eles seguiram em frente junto com Davi. E aqueles 400 homens lutaram contra o povo ali de Israel, e contra Saul. A gente sabe a história final, que Saul e seus filhos todos morreram, inclusive o que estava junto com ele, o homem que levava as suas armas. E a gente vai ver aqui que eles montaram uma estratégia. Ele observou o tempo certo de poder ir. Muitas vezes, querido, nós temos boa intenção de lutar. Porém, o momento não é o momento certo. Estamos no momento errado. Muitas vezes achamos que o momento certo de dialogar com nossa família, com os filhos, com a esposa, é o momento certo, mas às vezes aquele momento não é o momento certo. E precisamos silenciar, precisamos calar. Há tempo para tudo, até no relacionamento com os filhos. Há momentos que é necessário, se faz necessário, a gente se calar e pedir orientação a Deus para que a gente possa
sentar e conversar e resolver o problema, sem precisar ser imediatista, achando que isso vai resolver. Então, observar o tempo de Deus, observar o tempo de agir, isso faz parte também da estratégia de Deus, de restauração, de recuperação, aqui no caso, para as nossas vidas também, como foi com Davi. E a última e sexta lição que nós tiramos é o reconhecimento da soberania de Deus, né? Reconhecer em todo tempo que é Deus o autor de tudo, é Ele quem faz. E até o resultado que você teve daquilo foi Deus quem lhe deu, não foi com sua força, não foi pelo seu pensamento, não foi pelo seu currículo, não foi porque você já tem 40 anos de igreja, mas não, foi porque Deus, Ele quis que você fosse abençoado, Deus quis lhe dar aquela bênção, porque também se Deus não quiser, Ele não faz. Então precisamos reconhecer a soberania de Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação, independente do resultado. Não somos nós, né, quem liberta, não somos nós que restauramos, não somos nós que restituímos, mas tudo isso vem do Senhor Jesus. Então, sexta lição que nós agora aprendemos: reconhecer a soberania de Deus em tudo. E a gente vai ver ali que aqueles 400 homens que foram com Davi, junto com ele, quando eles voltam da guerra, e o texto fala que eles trazem os despojos daqueles que eles mataram, né? Tudo que eles tinham, as mulheres, os filhos, os bens que eles trouxeram para eles. Diz que quando aqueles 400 homens viram os 200 que ficaram com as bagagens, não queriam que fosse dividido com eles. E a gente vê que Deus, né, orienta Davi, para que Davi possa dividir os despojos e os bens. Reconhecer, através desse reconhecimento da soberania de Deus, é que nós sabemos que é Deus quem faz, não somos nós. Queridos, por isso precisamos de uma base, por isso precisamos de um alicerce. E o alicerce, né, Salmos 18:2, ele vai dizer: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Em Salmo 91 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa derramar graça sobre a família de cada um de vocês, que vocês possam, que nós possamos todo o tempo buscar o Senhor e pedir a Ele que Ele possa se revelar através das nossas ações, atitudes, palavras. E sem Deus é impossível nós buscarmos a felicidade na família e Ele ser o Senhor da família, se o lugar de Deus estiver sendo ocupado por outras coisas ou por nós. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse momento tão especial. Obrigado por estar aqui diante da Tua presença e da Tua graça. Te agradecemos por tudo e pelo Teu amor e pela Tua bondade sobre nós. Que as famílias possam ser restauradas através do Teu Evangelho. Que as nossas vidas estejam moldadas através do Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de ministrar aos nossos corações, ao coração das esposas, dos filhos, dos maridos, Senhor. E que nós possamos ouvir a Tua voz. Que nós possamos fazer como Davi, quando em algumas situações formos assaltados através do desânimo, das dificuldades, através mesmo até de uma perda, Senhor, através da morte, que nós possamos confiar em Ti, que nós possamos orar ao Senhor, que nós possamos sentir a dor, Deus, mas confiar e conhecer e saber que o Senhor é o dono da vida e que através do Senhor nós temos verdadeiramente o alento e a confiança de estar fazendo a Tua vontade e o que é certo. Te agradecemos por esse momento tão especial de podermos compartilhar o pão, a Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Amém, Senhor. Amém, queridos.